Meus irmãos, nós vamos continuar com a exposição em Marcos. E antes de lermos o texto, só uma dica. Vocês sabem, os 4 evangelhos, às vezes os evangelistas narram o mesmo fato de perspectivas diferentes, com o intuito de alcançar públicos também diferentes. Então, quando você chegar em casa, dê uma lida nos textos paralelos do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21 até o 34. Nós temos uma parte que Lucas também narra, outra parte que Mateus e Lucas também narram a respeito destes acontecimentos. Então, de vez em quando eu vou citar no sermão, e Lucas fala isso e Mateus fala aquilo, para que ninguém fique perdido. Depois você leia com calma em casa os textos que também os demais evangelistas falam sobre ele, às vezes de um ângulo diferente. Não é que eles se contradizem, eles estão falando de perspectivas às vezes diferentes e para públicos então assim diferentes, por isso que tem às vezes algumas diferenças no relato dos evangelistas, ok? Vamos ler então do versículo 21 até o 34, assim diz a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com a autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, nós nos gloriamos no Senhor, nós exaltamos ao Teu santo nome, nós damos graças porque no Senhor descansamos. Não só cantamos, como fizemos agora há pouco, mas experimentamos desse descanso diariamente. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor reina, o Senhor tem autoridade sobre tudo e todos, o Senhor governa com mão poderosa, e o Senhor certamente tem tudo em tuas mãos. Agora, ó Deus, continua a falar conosco neste texto que exalta a pessoa, a obra de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Sejamos edificados e fortalecidos pela instrução da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cinema, ele tem uma cosmovisão e isso é inescapável, tudo tem cosmovisão. Todo mundo produz alguma coisa, crendo em algo, pensando em algo. As séries, os filmes, principalmente deste período mais recente da história, estão permeados de ideias a respeito de mundos paralelos, de mundo invertido, de acontecimentos em outros mundos. Quem é adolescente, jovem aí, sabe do que eu estou falando. Talvez alguns adultos gostem também deste tipo de série, filme. É um negócio bacana mesmo, interessante. É a arte tentando imitar, de alguma maneira, a realidade.
Nós sabemos que vivemos entre dois mundos de fato. Há um mundo que nós vemos e há um mundo que nós não vemos. Há um mundo, digamos, material e há um mundo espiritual, e as coisas estão acontecendo entre esses dois mundos e às vezes nós nem percebemos. Um exemplo, quando Daniel está orando, um anjo vem falar com ele que houve ali um acontecimento no mundo espiritual, que ele foi barrado por um período e ele conseguiu levar a oração de Daniel. Então, coisa que Daniel não estava vendo. Mas eu não quero que você pense nestes dois mundos de uma perspectiva dicotômica, não é essa a ideia. O nosso mundo, aquilo que nós vemos e o que nós não vemos, estão traçados na mesma linha, no mesmo tecido do espaço e do tempo. As coisas estão acontecendo. Nós enxergando isso ou não, as coisas estão caminhando. E nós sabemos que quem governa o mundo e as formas que ele existir, nas suas múltiplas facetas, é Cristo, é o nosso Senhor. E aqui no texto que nós acabamos de ler, essa trama entre dois mundos, ela está acontecendo porque Jesus Cristo é o Rei, e Ele pisa na terra, e Ele traz o reino com Ele, e Ele começa o seu ministério, impactando estes dois mundos. O reino, digamos, espiritual e o reino físico, material, digamos assim. O que nós encontramos aqui neste texto são 4 cenas, de 4 momentos em que o Senhor Jesus Cristo está agindo neste mundo com efeitos para o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, que envolve o demônio e o diabo e os seus demônios, e envolve também as pessoas que estão ali participando deste momento. Então, coisas estão acontecendo ali de maneira espetacular, porque o rei chegou e ele está firmando o seu reino, estabelecendo o seu reino. Esse texto está dividido em 4 cenas. 2 delas acontecem na sinagoga, uma na casa de Pedro, Simão Pedro, e a outra à porta da cidade. Essas cenas nos levam ao entendimento do que o que está acontecendo aqui não é algo simples, não é qualquer coisa. É a entrada do rei, a sua manifestação de poder, de autoridade, trazendo consigo a missão que ele veio para cumprir. E isso vai afetar muita gente aqui. É por isso que estes acontecimentos são tão grandiosos, são tão espetaculares. Nós sabemos disso porque temos toda a revelação. Quem estava lá talvez não percebeu isso de imediato. Mas se os irmãos se recordarem, nós temos 400 anos de silêncio em que Deus deixa de se revelar ao povo. E aí vem João Batista, aquele cara esquisito, falando no deserto, vestindo estranho, comendo coisas estranhas, com o seu batismo de arrependimento e apontando para Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo inicia o seu ministério, depois de vencer as tentações no deserto, e então isto vai causar uma convulsão no universo. O Messias chegou, o Rei chegou. E o inimigo, ele está há muito tempo tentando, digamos, usurpar o reino do Senhor. Logicamente que ele não consegue, ele está derrotado. E quando o rei chega, isso causa impacto. Isso causa abalo, como nós veremos aqui nessa noite. Então, eu não quero que nós olhemos para este texto e para os evangelhos sem considerar o que Jesus está causando com o seu ministério. Ele está trazendo um impacto que envolve todo o cosmo, todo o universo. Ele está trazendo um impacto grandioso aqui com as suas ações. E ele está manifestando aqui, principalmente, a sua autoridade e a sua missão. E ele manifesta a sua autoridade e a sua missão, pelo menos em 3 facetas aqui, de acordo com o texto. A primeira delas é a respeito do ensino. Jesus, ele vai ensinar e assim ele vai manifestar que ele tem autoridade e que a sua missão é ensinar a verdade, porque ele é a verdade e ele veio tirar as pessoas do engano, da mentira que o diabo, o inimigo, tem tentado plantar na vida das pessoas. Veja comigo o verso 21 e o verso 22.
Depois eles entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Só o 21 primeiro. Se nós lermos o relato paralelo de Lucas, nós vamos ver que Jesus estava em Nazaré, sua terra natal. Mas Jesus foi expulso de Nazaré depois de ensinar na sinagoga também. Então Jesus vai para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade estratégica, era uma cidade de comércio amplo, uma cidade populosa, que havia ali também um destacamento da guarda romana. Então havia muitos judeus e gentios em Cafarnaum, e Jesus Cristo certamente tem povo para ser alcançado naquele lugar, e ele vai para lá. Só que como Jesus afirmou certa vez, a sua missão primeiro era em direção aos gentios, aos judeus, ele vai para uma sinagoga. E Jesus fez muito isso no seu ministério. Ele vai para a sinagoga porque ali é o lugar de ensino. Era um sábado. Era um dia em que os judeus se reuniam para ouvir a instrução da lei, a palavra do Senhor do Antigo Testamento. Provavelmente as sinagogas foram criadas no período do cativeiro babilônico. Elas eram diferentes do templo. A ênfase da sinagoga era o ensino. Elas serviam também como tribunal, e ali ela era administrada não pelo sacerdote que ficava no templo, mas pela população ali daquela região. E geralmente eles convidavam pregadores itinerantes para trazerem a mensagem na sinagoga no dia de sábado. E Jesus, se você já leu os evangelhos, você sabe que ele aproveitou bastante dessa oportunidade para pregar nas sinagogas, para falar dele mesmo na sinagoga. Então, naquele local ali, não havia sacrifício, o sacrifício era no templo, não havia nem música, havia apenas a oração, a leitura da lei e a explicação por aquele que estava com a palavra. Então, naquele momento, Jesus chega a Cafarnaum e ele vai para a sinagoga, e ele entra na sinagoga, toma assento e ele pede a palavra. Lá em Nazaré, Lucas relata detalhadamente, então é a mesma coisa aconteceu aqui. Jesus pede a palavra, tem um assistente na sinagoga, esse assistente pega o rolo da lei, entrega para ele. Lembre-se, o livro era num rolo, não é como nós temos aqui hoje, era um rolo. Então ele tira um rolo lá de algum dos profetas, entrega para Jesus, Jesus toma lugar no púlpito, abre, faz a leitura, fecha, entrega para o assistente, faz a explicação daquele texto. É essa cena que está acontecendo aqui, é essa cena que está desenvolvendo neste lugar. E quando ele termina de explicar o texto, perceba que nem Marcos e nem Lucas detalharam ou falaram o que ele estava ensinando, porque a ênfase está na reação das pessoas, na reação dos ouvintes. E o verso 22 diz que aquelas pessoas ficaram maravilhadas com a sua doutrina. E deixa eu trazer aqui o que significa maravilhado. Tem uma gama de sentidos essa palavra, e ela significa absolutamente espantados, perplexos, confusos, chocados com o que estavam ouvindo. As pessoas na sinagoga olharam e falaram: que é isso? O que nós estamos ouvindo? Nunca ouvimos coisa igual. Mas Jesus só estava explicando o texto. Jesus só estava explicando o texto. E qual que era o motivo desse assombro, desse espanto todo? Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É a mesma reação que as pessoas tiveram lá no Sermão do Monte. Ficaram maravilhados. 400 anos que Deus não tem nenhuma profecia. Escribas, fariseus, criaram muitas regras, criaram muitas doutrinas, criaram muitas coisas além da palavra de Deus. E eles ensinavam o que eles queriam. Eles falavam para o povo o que queriam. Mas Jesus Cristo chega, abre a Escritura, explica a Escritura. E todo mundo fica maravilhado. Os escribas, eles eram uns dos poucos daquele tempo que sabiam ler. Geralmente a população, na sua grande maioria, era analfabeta. Então eles eram aqueles que detinham o conhecimento da leitura. Então eles conseguiam ler o texto hebraico ou o texto grego do Antigo Testamento, da Septuaginta, e eles liam aquilo e explicavam da maneira que eles queriam.
E um fato interessante é que geralmente quando um escriba explicava a lei ali, ele usava um argumento de autoridade de algum rabino. Ele explicava e falava, porque de acordo com o rabino fulano de tal, a lei diz isso, 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 isso. Era uma prática comum na sinagoga. Porque de acordo com o rabino fulano de tal, esse texto quer dizer o seguinte. E aí, meus irmãos, quando Jesus pega a palavra, ele não citou nenhum rabino. O argumento de autoridade é ele mesmo. E isso impacta as pessoas que estão ouvindo. Aquela multidão está acostumada a ouvir escribas pregando sábado após sábado, citando como argumento de autoridade algum rabino que já havia morrido. E Jesus chega e explica o texto e todo mundo entende, fica subentendido que eles entenderam. E eles ficam maravilhados, porque ele não tem ninguém para se amparar, porque ele é a própria autoridade. Ele é aquele que fala de si mesmo, e eles nunca tinham visto isso. Jesus Cristo ensinava, irmãos, no poder do Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, verso 14, diz assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a vizinhança, e ele ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Este é o ponto. Eles não estavam maravilhados simplesmente porque Jesus estava pregando diferente, porque ele estava falando coisas ali que eles não conheciam, mas é porque no poder do Espírito Santo ele estava anunciando a ele mesmo, o Redentor, o Messias, o Salvador, para aquelas pessoas. E o Espírito Santo estava trabalhando no coração daquele povo, porque nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo estava ali, a própria autoridade, o próprio Deus encarnado. Eu quero que você imagine essa cena, aquelas pessoas ali, ouvindo o próprio Cristo encarnado, e algo acontecendo no coração delas, o coração delas queimando, e elas olhando e dizendo, tem algo diferente nesse homem. Mas ali naquele momento eles não sabem ainda que ele é o Messias, mas certamente eles sabiam que havia algo de diferente naquele homem, porque ele é o próprio Deus falando com eles, e ele ensinava a sua palavra, ele ensinava a doutrina que testificava a respeito dele. Então isso aí, irmãos, causa algo que nunca tinha sido visto em Jerusalém. O Senhor está causando uma convulsão ali. E isso vai afetar, inclusive, o caminhar, digamos assim, os planos de Satanás. Os irmãos devem se lembrar que quando Adão e Eva foram enganados, eles foram enganados pelo ensino mentiroso de Satanás. Satanás ganhou os dois na palavra. Olha, Deus falou assim, mas não é assim, é assim. E eles acreditaram na palavra da serpente. Quando Jesus Cristo vem, aqueles homens estão sendo manipulados pelo falso ensino da serpente há muito tempo. Jesus está quebrando com essa realidade. Jesus está rompendo com essa bolha em que as pessoas estão vivendo por meio do verdadeiro ensino. Então a vitória sobre Satanás também evidencia-se na aplicação, na pregação da verdade do Evangelho. Porque quando alguém que é escravo, que está escravizado ao inimigo, ele ouve a palavra e a palavra produz a mudança no seu coração, ele é liberto do pecado, das trevas, ele é liberto da escravidão, da mentira, do engano. Então o que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ele não está fazendo algo só ali naquela sinagoga. Ele está agitando as águas, ele está fazendo barulho, ele está fazendo movimento, porque ele é o rei, e ele chega para levantar tudo, para mudar todas as coisas. E é por isso que o seu ensino afeta também diretamente aqueles que estão cativos ao diabo, e isso também vai incomodar o diabo. A gente vai ver daqui a pouco aqui como que ele já se manifesta, porque a verdade está sendo pregada. Mas antes a gente precisa olhar para esse texto, para esses dois versos, para aquele maravilhar-se daquele povo e aprender uma coisa: pensar na verdade. Será que nós estamos também maravilhados com a palavra do Senhor? Pensem. Será que quando você abre a sua Bíblia,
você se deleita na palavra do Senhor quando você abre, né? Se você abre. Será que quando você lê um texto da Escritura, você fica, meu Deus, que maravilha, o Senhor está falando comigo? Ou será que nós já perdemos a capacidade de nos maravilhar com a palavra do Senhor? Precisamos pensar nisso. Porque quando Jesus Cristo fala, a reação natural deve ser de maravilhar-se com as verdades eternas do Senhor. Isso é algo que precisa impactar a nossa vida, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela continua falando conosco. O mesmo Deus que falou com aquelas pessoas dentro daquela sinagoga, é o Deus que fala conosco hoje. O mesmo Deus. Nós não estamos o vendo fisicamente como eles viam. Mas Ele habita em nós. Nós ouvimos a sua voz quando nós abrimos a palavra. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Acho que nós estamos distraídos demais com as coisas deste mundo. Às vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado. Às vezes no fundo do nosso coração ela virou apenas um livro, mais um livro qualquer. Não é um livro qualquer, não é um texto qualquer. É Deus falando conosco. Por isso que nós devemos nos maravilhar. As pessoas se encontravam com Jesus, como este momento aqui, e elas ficavam impactadas. Nós encontramos com Jesus também, todos os dias, quando nós abrimos a palavra. Ele está falando conosco. Devemos de igual modo ficar impactados pela palavra do Senhor. Precisamos voltar a nos maravilhar com a palavra do Senhor, se é que nós não estamos nos maravilhando com esta santa palavra. Meus irmãos, nós continuamos com a cena ainda dentro da sinagoga, e aí a segunda cena nos conduz para a autoridade e a missão de Jesus sendo manifesta na expulsão dos demônios. Nós vemos isso no verso 24 a 26 e também lá no verso 34. Veja comigo o verso 23, perdão. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só, a luz chegou e você sabe, onde a luz chega, as trevas não conseguem ficar. Não tem jeito. O texto grego diz que o demônio, a pessoa que estava possessa, já estava na sinagoga. Aqui no nosso texto em português, ele apareceu, mas a ideia do texto grego é que ele estava sentado lá em algum lugar. E aí Jesus prega, Jesus ensina, e aquele demônio naquele momento percebeu: opa, este aqui é o Messias. Ele não é igual aos escribas que eu estou ouvindo aqui há muito tempo. É ele. E aí você sabe, o inimigo das nossas almas, ele é espalhafatoso, escandaloso, então ele deu um grito. E aí imagina, né? Estão todos ali na sinagoga, maravilhosos, eu vou ter um grito. Alguém gritou. E ele grita, e o curioso é que ele vai até Jesus e ele grita: o que temos nós contigo? Ou algo mais ou menos assim: nós não temos relação nenhuma com você, deixe-nos em paz. É algo nesse sentido que ele está falando para Jesus. Aquela pessoa está totalmente possuída pelo demônio. Todas as suas faculdades estão escravizadas pelo demônio. E o demônio está ali conversando, ou tentando pelo menos falar alguma coisa. E ele estava certo. Jesus não tinha nada com ele. Ele estava correto nesse ponto. Só que Jesus estava ali também para expulsá-lo, para caçá-lo, para esmagá-lo, para suprimir a influência dele na vida das pessoas, ou propriamente dito, na vida daquela pessoa. E aquele demônio, ele faz uma declaração no verso 24: bem sei quem és. Aliás, antes, ele chama Jesus de Jesus Nazareno, e depois: bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele falou verdades aqui que muitas pessoas teimam em acreditar. Ele falou: você é Jesus, o Nazareno, aquele que nasceu em Nazaré. É verdade. Você é o homem de Nazaré. Mas ao mesmo tempo, aquele demônio reconhece que Jesus é o Santo de Deus.
Irmãos, pensem isso. Um demônio falando isso, você é o santo de Deus. Que coisa! Muitas pessoas olham para Jesus e não têm coragem de dizer, você é o santo de Deus. É por isso que Tiago diz, irmãos, lá na sua carta, ele fala assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. E aí Tiago fala aqui, deixa eu te contar uma coisa, até os demônios creem e tremem. Então, olhar para Jesus e falar, você é Deus. Você lá e eu aqui. Isso aí até os demônios fazem. Olhar para Jesus e reconhecer, olha, ele é um grande profeta, ele é o Messias, isso aí, e eu aqui e ele lá. Isso aí até os demônios fazem. É o que ele está fazendo aqui. É o que ele está dizendo aqui. Só que Jesus não quer conversa com ele. Pense bem. É bem diferente, né, dos demônios televisivos aí, que tem um papo de 1 hora mais ou menos para expulsar, né? E tal. Bem diferente. Jesus não quer conversa com aquele inimigo, com aquele espírito imundo. Verso 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Cala-te e sai desse homem. Na repreensão de Jesus, ele está sentenciado, ele tem que sair. Aqui é um imperativo de Jesus, é uma ordem de Jesus para aquele demônio. Jesus tem autoridade sobre o céu e a terra, qualquer um que seja. Ninguém pode com o seu poder. E ele está mostrando isso aqui. Quando ele diz cala-te, e ele calou, ele não pode falar mais, porque Jesus disse cala-te, sai deste homem. Aquele demônio teve que sair. Veja o verso 26, então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Lucas relata que ele saiu sem ferir aquele homem, inclusive. Lucas fala nesse sentido. Então, meus irmãos, pense bem. Aquele que não crê em Jesus Cristo, a situação dele nesse sentido é pior do que um demônio. O pecado da incredulidade, ele é terrível. Porque até os demônios declaram que Jesus é o Santo de Deus, que Ele é o Deus homem encarnado. Então aquele que não crê em Jesus Cristo, a situação dele não está nada boa. Agora veja o verso 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Lucas traz uma informação adicional quando tem o relato do verso 34, quando ele está na porta da cidade e ele expulsa demônios ali. Lucas fala assim, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele porém os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Então naquele momento do ministério de Jesus, ele não queria publicidade. Então os espíritos estão saindo e gritando, tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus. E ele, calem, não quero que vocês falem. Jesus não quer o testemunho dos espíritos imundos. Jesus não precisa do testemunho deles. Jesus não quer conversa com eles. Perceba que Jesus não perguntou o nome do demônio, Jesus não fez uma oração, Jesus não usou os objetos de exorcismo que os judeus usavam, sabia disso? Os judeus usavam amuletos, usavam um monte de coisa para exorcizar demônios. Jesus não usou nada disso, só a sua palavra de autoridade. Saia dele. Tem uma série que ela é muito legal, The Chosen, alguns já viram talvez. Tem uma cena muito legal no primeiro capítulo, se você não viu, assista. O fariseu vai expulsar o demônio de uma mulher lá, usando esses rituais de exorcismo, e aí aquele demônio fala com ele, aqui você não tem autoridade. Aí eu fiquei pensando, imagina se algum demônio teria condição de falar isso para Jesus. Nunca, nunca. Esse diálogo nunca existiria com Jesus. Nenhum dos inimigos nossos, do diabo, poderia falar isso para Jesus. Você não tem autoridade aqui. O máximo que eles podem dizer é isso daqui, confessar que ele é o Cristo, e dizer, olha, deixa a gente. O que está acontecendo aqui, irmãos? O rei, ele vem e a sua missão é continuar esmagando as trevas, suprimindo as trevas. Sua autoridade e sua missão também se refletem no fato dele continuar amarrando o valente, como diz a parábola, amarrando o inimigo, o mal, porque ele chegou para transformar todo o cosmo.
e a farra que o diabo e os seus demônios estão fazendo tem prazo de validade. E quando Jesus Cristo pisa na terra, isso tudo começa a manifestar-se de uma maneira grandiosa. Então nós devemos aprender deste episódio duas coisas. A primeira delas, né? Os demônios continuam por aí. Eles estão derrotados, eles têm pouco tempo, eles sabem disso. Eles já estão, né, cientes de tudo isso. Eles podem estar até dentro da igreja, possuindo alguém e se manifestar por aí. Eles não podem possuir os crentes, tá? Porque os crentes, neles habitam o Espírito Santo. Então é impossível que um demônio possua um crente. O que é que nós devemos fazer se nós encontrarmos uma pessoa possessa hoje? Expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo. A autoridade continua sendo Jesus Cristo. É Ele que expulsa o demônio. Não é a nossa oração, não é aquilo que nós fizermos de maneira nenhuma. É Jesus Cristo. O nome dele é suficiente hoje. Ele falava, o demônio saía. Ele agora não está fisicamente aqui conosco, mas o seu nome é suficiente. A autoridade, o poder dele para expulsar o inimigo. Agora você observou o seguinte, né? O demônio reconhece a Cristo como Deus. Então percebe isso. Olhar para Cristo e dizer Ele é Deus, Ele é o Santo, não é suficiente. Martinho Lutero falou um negócio muito legal. Ele falou assim, olha, a vida do cristianismo ela é feita de pronomes possessivos. Cristo é o meu Salvador. Cristo é o meu Redentor. E aí Martinho Lutero fala assim, o demônio, ele pode até falar assim, Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador. Ou Ele é o Santo. Mas ele nunca vai poder dizer, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Quem pode dizer isso é quem professa a fé em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus de fato. Por isso que nós devemos, todos nós, crer no Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal. Termos um relacionamento pessoal com Ele. Termos uma vida de intimidade com Ele. É assim que deve ser. Porque senão, só olhar para Jesus e falar, Ele é o Salvador mesmo. Ele é o Messias mesmo. Só isso não é suficiente. Precisa ter um relacionamento com Ele que envolve arrependimento, envolve fé, envolve confissão de pecados, envolve mudança de vida. Porque se assim não for, a situação do indivíduo está pior do que a desses demônios. Depois deste episódio, então, eles vão para a casa de Simão, Pedro e André, e ali Jesus encontra a sogra de Pedro com febre. E Jesus ele demonstra a sua autoridade e a sua missão também curando os enfermos. Tá? Veja o verso 29, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então o ministério de Jesus envolvia cura também física, de doenças, de enfermidades. Por que isso, irmãos? Em última análise, a enfermidade é fruto da queda lá em Adão e Eva. Por que nossas células adoecem? Por que nós temos doenças de todos os tipos? Porque o pecado entrou no mundo e bagunçou tudo. E Jesus Cristo, Ele tem a sua missão de restaurar todo o cosmo. E quando Ele cura pessoas aqui, Ele está apontando para aquele dia em que Ele voltará e não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais células morrendo, não haverá nem morte mais. Então as curas que Jesus efetua aqui, elas não têm o propósito simplesmente de, curou e é isso. Não, ela não tem uma finalidade em si. Ela fala de algo maior, ela fala da eternidade. Então Jesus, Ele cura a sogra de Pedro. Provavelmente ela tinha uma febre decorrente de uma malária. Se alguém teve malária por aí, sabe que esse negócio é uma febre grave. Lucas inclusive fala que era uma febre muito alta, né? Dizem, eu nunca tive, mas dizem que é de fato uma febre muito complicada. A malária era comum naquela região de Cafarnaum. Então por isso os estudiosos falam a respeito disso. Mas Jesus Cristo, Ele vai, Marcos relata que Ele só toma pela mão, Lucas relata que Ele chega perto dela, reclina sobre ela, mas enfim, somente
com o seu toque, somente com a sua palavra, somente com a sua presença. Ele repreende aquela febre, e a febre deixa ela, e imediatamente ela está curada. No verso 34 nós encontramos também, já que chegou no conhecimento das pessoas, o evento lá na sinagoga, o evento na casa de Simão Pedro, e as pessoas vão até Jesus. Você sabe que é isso que acontece recorrentemente no ministério dele, e as pessoas são curadas, muitos doentes de toda sorte de enfermidades, não é só a febre. E Mateus, quando ele relata este mesmo episódio, ele traz uma observação a mais. Ele cita Isaías 53, porque Mateus ele está tratando do cumprimento de Isaías 53, com esse momento do ministério de Jesus. Mateus cita Isaías 53 naquela parte que diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O que Mateus está falando aqui? O rei chegou, o Messias chegou, porque quando ele vier, ele tomará as nossas enfermidades sobre si. Vocês se lembram quando João Batista estava preso e ele mandou os seus discípulos perguntar para Jesus: e aí, é o Senhor mesmo que vai vir? É o Senhor mesmo que viria? É o Senhor mesmo o Messias? Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista? Falem com João Batista. Vejam o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Jesus está citando curas que ele está fazendo, porque isso autentificava ou mostrava a sua autoridade como aquele que veio para curar as enfermidades, veio para sarar o seu povo. Veio para sarar não apenas a alma, o espiritual, a questão da morte eterna, da perdição eterna. Ele não veio para resolver só o problema do pecado, mas de toda a desordem que o pecado causou no cosmo, no universo. É por isso que Jesus Cristo cura. Mas aí nós podemos olhar e pensar assim: mas por que não é todo mundo que é curado? Por que eu estou doente? Bom, primeiro que realmente Jesus não curou todo mundo no seu ministério, você sabe disso. E segundo que mesmo quem ele curou teve que morrer. De qualquer maneira morreu. Porque, como eu disse, as curas que ele efetuou diziam respeito ao seu ministério como Messias e apontam para o futuro. Então nós precisamos olhar para o reino de Deus, além de simplesmente não sofrermos aqui agora. Nós ainda sofremos, porque ainda sofremos os efeitos do pecado. Mas Jesus Cristo vem na sua autoridade e poder e mostra: olha, isso um dia vai acabar. Isso um dia vai acabar. Nós ainda adoecemos, mas a doença não pode nos deter. Nós ainda morremos, mas a morte não pode nos deter. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu todas essas coisas. Quando Ele cura pessoas aqui, os evangelhos registram isso, é para nos lembrar que Ele tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele pode curar a nossa enfermidade com ou sem medicamentos, Ele pode não curar também, e Ele continua sendo o mesmo Deus, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. E você, se é crente nele, você estará com Ele eternamente, sem doença, sem dor, sem morte, para todo sempre. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que Jesus curava pessoas, os apóstolos também curavam, lembrem-se disso. Atos dos Apóstolos mostram vários momentos que os apóstolos eles curam as pessoas. Só com o lencinho lá do Pedro as pessoas eram curadas. Isso era para autentificar o ministério apostólico. Jesus deu isso para os apóstolos, tá? E era ali no momento inicial da igreja. Então nós precisamos olhar para isso e entender, né? Então eu posso sair por aí curando as pessoas? Não, você não é nem Jesus e nem apóstolo, então você não pode. Apóstolo, acabou, morreu com os 12 lá, não tem apóstolo mais. Então qualquer atividade desse sentido que você vê por aí é falso, é mentiroso. Mas eu tenho certeza que o fulano curou. De duas uma: ou o Senhor pela sua infinita graça curou a pessoa mesmo com aquela ação de uma pessoa enganadora, ou então
o inimigo das nossas almas está aproveitando a situação para enganar ainda mais as pessoas. Porque curas como essa aqui de Jesus e dos apóstolos é só com eles. Jesus pode sim nos curar, como eu disse, com ou sem medicamentos, mas ele faz isso de maneira sobrenatural, por causa do seu poder. Não é porque um homem vai lá e ora por você que você será curado. Bom, nós precisamos nos lembrar também que o nosso foco como cristãos não deve ser na cura da enfermidade momentânea. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que ficar doente é terrível, e a gente tem medo mesmo, a gente não quer morrer, deixar família, enfim, essas coisas. Só que a gente pode e deve orar para que sejamos curados, mas nós precisamos olhar além da enfermidade, além do aqui e agora, entende? A gente precisa olhar para o que Cristo fez e para o que Ele cumprirá no seu retorno, porque assim nós vamos olhar para as enfermidades e vamos falar: vocês não podem nos vencer, porque Cristo já é vitorioso sobre vocês. Nós vamos olhar para as enfermidades com outros olhos. Nós vamos olhar e vamos clamar ao Senhor, e nós vamos orar juntos para que você seja curado de qualquer enfermidade que você tem. Mas você vai descansar se Ele não te curar. Você vai descansar se Ele não sarar você, porque o que Ele fez para a sua vida vai muito além disso. Vai muito além de curar você momentaneamente da sua enfermidade. E nós precisamos considerar, por último, que as enfermidades também nos levam a uma maior dependência e confiança no Senhor. Então, quando a doença veio sobre a sogra de Pedro, veio sobre essa multidão aqui, e esse povo todo aprendeu a confiar no único que pode de fato nos sarar, no único que pode de fato curar as nossas enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Então é assim que nós também aprendemos, e Ele continua fazendo isso, e Ele nos curou plenamente lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, e é por isso que nós estamos aqui, vivendo para a sua glória. Eu quero concluir, irmãos, lembrando aos irmãos que o nosso Senhor, Ele manifesta a sua autoridade e a sua missão aqui, com o seu ensino. Ele vai fazer isso várias vezes, com a expulsão de demônios e na cura das enfermidades. Pense nisso, aquela multidão sofrida, vivendo todas essas coisas, aquele povo sem pastor, sendo pastoreado. Nós também somos a multidão sofrida e somos pastoreados pelo Senhor. Ele é quem nos cura, é Ele quem guarda a nossa vida, é Ele quem nos ensina. Ele continua fazendo isso, continua ensinando, continua derrotando o inimigo, continua vencendo as enfermidades. Ele é o mesmo hoje e sempre, e Ele nos chama a confiar nele. Ele veio, e o seu reino vai expandindo. Vocês se lembram da parábola do grão de mostarda que Jesus usa para falar do seu reino? O seu reino está expandindo, Ele está alcançando gente de todas as nações, e já já Ele volta. Ele volta, e assim Ele consuma a sua obra redentora. O inimigo, ele é o invasor deste mundo. Vocês já perceberam isso, né? Satanás, ele vem como o impostor, o invasor. Isso aqui tudo pertence ao Senhor. Isso aqui tudo pertence ao reino de Deus, não ao reino das trevas. Tudo isso aqui não pertence ao pecado. Cristo venceu todos eles, e Ele tem autoridade sobre todos eles. E a sua missão de restaurar todo o cosmos continua a pleno vapor, e nada pode impedir a sua obra e aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Só que talvez nós não estamos enxergando. Talvez nós nem vamos ver mesmo tantas coisas que Deus está fazendo. Por isso eu comecei falando para você do mundo espiritual e o que nós vemos, o material, digamos assim. Mas Ele continua trabalhando para esta restauração. Então, que você siga Jesus. Não porque ele é um grande mestre, Ele é um dos grandes profetas. Isso aí as religiões do mundo também acham. Isso aí as religiões pagãs também acham, que Jesus foi um grande exemplo. Jesus é mais do que isso. Siga a Ele, porque Ele é o seu Senhor e Salvador, o Rei de todo o universo,
que governa, que conduz a sua vida. Ele é o Deus encarnado, Ele é a própria verdade encarnada. Siga Ele por isso. Siga Jesus Cristo também, não porque Ele expulsa demônios. Ele expulsa demônios, vamos seguir a Jesus. Não só por isso. Siga-o porque Ele é a luz do mundo. Sem essa luz você estará em trevas e viverá eternamente com os demônios. Sem a luz do mundo nós estaremos perdidos eternamente. Siga Jesus porque Ele é a luz que ilumina a sua vida, que estava nas trevas e agora resplandeceu vida. E você vive por causa dEle. Siga Jesus também, não porque Ele pode curar a sua enfermidade. Ele é sim o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo isso que a Escritura fala a respeito dEle. Siga Ele, porque Ele é aquele que diz: eu sou o que sou. E isso é o bastante para nós. Siga ao Senhor Jesus Cristo, não por aquilo que Ele te dá, mas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que caminha com você dia após dia, que sustenta a sua vida, que mostra a sua autoridade e a sua missão. E a sua autoridade e missão continuam governando a nossa vida. Siga Jesus. Confesse a Ele como Pedro confessou. Vocês se lembram da confissão de Pedro? Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que assim nós caminhemos debaixo do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.